Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 22, letra A. Qual é a soma dos quatro vetores a seguir na notação dos vetores unitários? Para essa soma, quais são, letra B, o módulo, letra C, o ângulo em graus e letra D, o ângulo em radianos? Já vimos que o padrão é medir o ângulo do vetor a partir do eixo x positivo, e quando é medido dessa forma, ele pode ser escrito da seguinte forma. O vetor v vai ser o módulo de v vezes o cosseno de θ vezes i, mais o módulo de v vezes o seno de θ vezes j. O ângulo pode ser medido em graus ou em radianos. Entre os vetores apresentados, em dois deles, os ângulos foram medidos em radianos. Vamos converter os ângulos para os seus equivalentes em graus. No apêndice D do livro, podemos ver que π radianos é igual a 180 graus. Então, vamos multiplicar pela razão entre essas duas quantidades equivalentes com a medida em radianos no denominador. Então, 0,900 radianos eu vou multiplicar por 180 graus dividido por π radianos. Aí eu posso cancelar o radianos. 0,900 vezes 180 graus dá 162 graus e o π é 3,1415. Fazendo essa divisão aí dá 51,6 graus. Já estou escrevendo com 3 algarismos significativos. Então, podemos representar o ângulo do vetor também em graus. Fazendo o mesmo com o vetor g, 1,20 radianos eu vou multiplicar por 180 graus dividido por π radianos, cancelo radianos, 1,20 vezes 180 dá 216 graus, dividido por 3,1415, que dá 68,8 graus, já escrito com 3 algarismos significativos. E o ângulo do vetor em graus terá este valor. Agora vamos expressar os vetores na notação de vetores unitários. O vetor E vai ser 6,00, que é o módulo, vezes o cosseno de 51,6 graus vezes i, mais 6,00 vezes seno de 51,6 graus na direção j. Então, dá 6,0 vezes o cosseno de 51,6 dá 0,6211 vezes i, mais 6,00 vezes o seno de 51,6, 0,7836 vezes j. Fazendo as multiplicações e já escrevendo com 3 algarismos significativos, dá 3,73i mais 4,70j. O vetor f vai ser o seu módulo, 5,00, vezes o cosseno de menos 75 graus vezes i, mais 5,00 vezes o seno de menos 75 graus vezes j, que dá 5,0, o cosseno de menos 75 graus dá 0,2588 na direção i, mais 5,00 vezes o seno dá menos 0,9659 na direção j. Multiplicando e escrevendo com 3 algarismos significativos, dá 1,29i menos 4,83j. O vetor g vai ser 4,00 vezes o cosseno de 68,8 graus vezes i, mais 4,00 vezes o seno de 68,8 graus vezes j, que dá 4,0 vezes 0,3616 vezes i, mais 4,00 vezes 0,9323 vezes j, resultando em 1,45i mais 3,73j. O vetor h vai ser 6,00 vezes o cosseno de menos 210 graus vezes i, mais 6,00 vezes o seno de menos 210 graus vezes j, que dá 6,00 vezes menos 0,8660 vezes i, mais 6,00 vezes 0,5 vezes j. Fazendo a multiplicação, dá menos 5,20 na direção i, mais 3,00 na direção j. Somando os vetores, o vetor E mais o vetor F mais o vetor G mais o vetor H, vai ser, eu escrevo na primeira linha o vetor E, na segunda o vetor F, na terceira o vetor G e na quarta linha o vetor H. Somando as componentes, 3,73 mais 1,29
mais 1,45 menos 5,20 dá 1,27 na direção I. 4,70 menos 4,83 mais 3,73 mais 3,00 dá mais 6,60 na direção J. Então, essas são as coordenadas do vetor resultante da soma. O módulo do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo do vetor S vai ser a raiz quadrada de 1,27 ao quadrado mais 6,60 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 1,6129 mais 43,56, que dá a raiz quadrada de 45,1729. Extraindo essa raiz quadrada dá 6,72. Já escrevemos um resultado com 3 algarismos significativos. A tangente do ângulo do vetor é, a tangente de θ vai ser a componente y, 6,60, dividido pela componente x, 1,27, que dá 5,1968. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 5,1968, que dá 79,107 graus. Representando o vetor no plano cartesiano, vemos que ele está no primeiro quadrante como o ângulo calculado. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna θ igual a 79,1 graus. Vamos expressar este ângulo em radianos de maneira parecida ao que fizemos no início da resolução deste problema. Agora vamos colocar a medida em graus no denominador. Então, θ é 79,1 graus. Aí eu vou multiplicar por π radianos dividido por 180 graus. Aí eu posso cancelar o graus e o resultado vai estar em radianos. Então, fica 79,1 vezes o π, que é 3,1415, dividido por 180, já que eu eliminei os graus. Se eu multiplicar 79,1 vezes 3,1415 e dividir por 180, e já escrever o resultado com 3 algarismos significativos, dá 1,38 radianos.